Oi, 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 pessoal! Quarta-feira, 15 de abril, e o Instagram muito instável, mas eu tô muito feliz de fazer essa conversa que eu vou fazer agora, né? Ontem foi no dia de ontem, o FMI lançou um dos seus relatórios com a perspectiva do que deve ser economicamente o próximo período e então anunciou, né, a perspectiva, a ideia de que o Brasil, o mundo, né, viva uma crise similar à crise de 1929, a crise do capitalismo de 1929, a grande recessão. Então, quando surgiu isso, várias pessoas perguntaram, né, em espaços que eu estava, mas o que foi a crise de 1929, né? Com o que nós temos que comparar, então? Quando eles comparam a recessão à de 29, o que eles querem dizer? E então eu chamei um grande amigo, um professor fantástico, professor que trabalha com história do direito, mas que eu queria que pudesse conversar com vocês sobre vários temas, sobre vários períodos da história, né? Mas pedi para o Júlio organizar uma aula sobre crise de 29 para que nós pudéssemos ter uma noção, então, sobre o que foi, né? Compreender desde o ponto de vista histórico para projetar enfim, caminhos, né? Pensar nos caminhos para construir um futuro diferente. Sim, Grande Depressão, né? Eu falei errado, alguém me corrigiu, muito obrigada. Então, eu vou tentar conectar o Júlio. Quando eu conectar o Júlio, explicando, como sempre, eu desconecto os comentários, porque é muito chato ficar ouvindo a pessoa com os comentários no rosto. Quem tiver perguntas, né, por favor, envie as perguntas para a interrogação. Eu farei as perguntas ao Júlio à medida que elas forem se encaixando. E por essa razão, as perguntas serão restritas ali na zona de interrogação e não ficarão na zona de comentários, tá bom, gente? Muito obrigada. Eu vou tentar conectar então o professor Júlio Veloso, tá? Deixa eu tentar aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Júlio. Jorge Vinícius, tudo bem? Bica, tudo bem? Vamos ver. Acho que o Júlio ainda não entrou aqui. Deve estar com o relógio errado. Eu vou. Vamos ver. Júlio, atenção. Júlio, atenção. Júlio. Pessoal, quer que eu comente o tema do ministro Mandetta? Bom, gente, o Brasil está tão desnivelado politicamente que o grande debate do país é sobre fazer ou não fazer isolamento, um consenso global. Né? Eu quero poder discutir, para além do isolamento, quais as medidas de proteção social que nós estamos tomando. Então, as medidas de assistência social que garantem dignidade para as pessoas, elas estão sendo ignoradas. Então, é muito complexo esse momento que o nosso país está vivendo, né, gente? É muito difícil, porque nós gastamos muita energia com o tema do isolamento, estamos perdendo energia na exigência de testes, na ampliação de leitos, na construção de hospitais de campanha, na efetivação da rede de assistência social. Então, é dramático o momento que o Brasil está vivendo. Vamos lá, vamos ver se eu acho o Júlio aqui. Ó que eu não estou achando o Júlio, hein? Júlio Veloso, atenção, Júlio Veloso. Júlio ainda não entrou, vou dar mais um tempinho pro Júlio conectar. Já tem várias. Vocês já estão mandando pergunta, né, gente? Vamos. Deixa eu ver. Até o Humberto. Humberto, manda uma mensagem pro Júlio, Humberto. Por favor, doutor Humberto Fabretti, me ajude a localizar Júlio Veloso. Júlio Veloso está um desaparecido político. 4 minutos. Eu sou uma pessoa com disciplina muito rigorosa. O Júlio vai ficar bravo que eu fiz essa brincadeira, viu, gente? Mas é que 4 minutos ainda tá. Nossa, como tem. Eu vou. Vamos ver se agora eu consigo conectar. Pô, Júlio. Será que o Júlio tá com problema no Instagram dele, gente? Eu não posso nem questionar, porque hoje a minha live com a Márcia foi super complexa. Super complexa o tema da instabilidade do Instagram, né? Ontem, antes de ontem, não sei se vocês assistiram com a Débora Diniz também, o Insta está dormindo. Não, não tá dormindo, não vamos, a gente não pode sacanear ele, porque ele tava falando com ele há 2 minutos atrás, falei inclusive que essa ia ser a primeira
a, a primeira live que eu ia fazer tomando vinho, mas o Júlio não aparece, eu não posso nem tomar meu vinho enquanto ele fala. O pessoal está pedindo para apresentar propostas. Gente, tem muitos vídeos nossos relacionados a propostas. Lá no início, né, há bastante tempo atrás, a gente já fez um vídeo apresentando as propostas para garantir proteção social. Né? O nosso centro é garantir o isolamento, a ampliação do isolamento social, mas para que isso possa não ser um privilégio, mas um direito, é preciso que o Estado arque com a possibilidade das pessoas viverem com dignidade. Então, vejam mesmo a demora para o pagamento da renda básica emergencial, o excesso de burocracia, a incapacidade dos municípios, porque muitos municípios destruíram as suas redes de assistência social, né? Então, a incapacidade de pagar com velocidade. Entrou, ó, agora eu tô vendo que o Júlio Veloso está aqui. Acho que foi. Minha bebê tá ótima, Valéria, muito obrigada, tá lá na sala. Eu vim até fazer a live aqui do lado de dentro para poder deixar eles um pouco em paz, porque eu tô trabalhando o dia inteiro. Oi, Júlio, boa noite. Oi, Manu, tudo bem? Tudo bem? Eu vou fechar os comentários, como eu tinha combinado, para eles não ficarem passando no teu rosto. E eu vou aceitar Tá as bom, perguntas na zona de comentários, tá, gente? legal. Então, Júlio, obrigada por aceitar participar da conversa É um prazerzão, e uma alegria. organizar a aula assim de um dia para o outro, porque ontem, por que que eu te Uhum. convidei para falar desse tema, né? Eu estava falando com o pessoal enquanto tu não estava conectado, a gente estava até brincando onde andaria o Júlio Veloso. Eu e os teus amigos estão nos assistindo nesses minutinhos que eu estava tentando te achar aqui. Eu estava explicando para eles que ontem o FMI lançou esse documento dizendo que a perspectiva é que o mundo, né, que o futuro econômico do mundo seja muito similar ao que foi na grande crise do capitalismo em 1929. E eu, Uhum. o primeiro lugar que eu recebi essa notícia, que é num grupo que eu participo com pessoas de várias áreas do conhecimento, e algumas pessoas perguntaram, mas o que que foi a crise de 29, né? Quando eles nos jogam para esse Uhum. lugar, para que lugar eles nos jogam? Aí eu pensei que a pessoa Uhum. que podia me ajudar a responder era tu, pedi, tu aceitou, então eu queria começar por isso. Para que lugar eles nos jogam, né? Que mundo era esse da crise de 1929? Legal. Bom, pessoal, boa noite. Manu, obrigado pelo convite, um prazer para mim estar aqui com você. Eu também vi a afirmação da presidente, da diretora-geral, né, do FMI, e pensei a mesma coisa, né? Falei, olha, é um momento da gente se debruçar sobre o que aconteceu em 29 e 30, porque, na verdade, é a analogia mais próxima que a gente tem, né? Quando a gente está numa situação assim, muito nova, a primeira atitude que a gente pode ter é de fazer alguma analogia com uma situação velha, com uma situação antiga, com uma coisa que você já sabe, né? Antes de você conseguir construir um conhecimento mais positivo sobre um fenômeno novo, o principal recurso que você tem é a história, né? Ou seja, você no baú da história e poder olhar de novo para essas experiências, né? Então, a experiência da crise de 29 e da década de 30, porque a gente tem, na verdade, uma década muito marcante da história da humanidade, um pouco mais que uma década, na verdade, um período que você pode dizer que vai de 29, né, outubro de 29 é o crack, é a quebra, então que vai de 29 até a Segunda Guerra Mundial. Né, então, um período muito marcante. E um período muito terrível da história da humanidade. Né? Para algumas pessoas, a pior década da história da humanidade. É muito difícil fazer essas comparações, porque a humanidade viveu muita década ruim já, né? E Mas aí que está entre as piores, certamente. é mais de uma década, na realidade, né? Se a gente fala de 29 até o fim da Segunda Guerra Mundial, é mais de uma década Exatamente. de horror, né? É um período de horror, exatamente. Então, para a gente poder pensar um pouco no que foi o horror da década de 30, essa década terrível, né, que a gente lutará para que não se repita, né, a gente tem que começar pensando na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é um evento muito importante e eu acho que tem um efeito com a Primeira Guerra Mundial, que assim, o horror da Segunda é tão indizível, é tão inclassificável, é tão absurdo, é tão... Não vou dizer que ele é incompreensível, porque ele é compreensível de algum ponto de vista. Mas o horror é tão espetacular que a gente esqueceu dos horrores da primeira. Mas, na verdade, a Primeira Guerra Mundial... Quem viu a Primeira Guerra Mundial, obviamente, não tinha visto a Segunda ainda. Então, o choque que a Primeira Guerra Mundial cria na humanidade toda, no orbe todo, é muito grande, né? As escalas de morte da Primeira Guerra Mundial são escalas que nunca tinham sido nem aproximadas antes, né? E
esse horror todo de morte da Primeira Guerra Mundial, ele acontece por um motivo, vamos dizer assim, muito humano, que é o fato de que a Primeira Guerra Mundial ela tem uma mortandade absurda, absolutamente espetacular, em função de avanços técnicos científicos. Então você vem do século XIX, que é um período no qual as pessoas têm a sensação, em especial na segunda metade do século XIX, as pessoas têm a sensação de que a ciência vai redimir a humanidade, de que a ciência e a técnica especialmente, né, vão redimir a humanidade, e você cai numa guerra em que a ciência e a técnica levam, né, o horror da guerra a uma coisa que nunca tinha sido imaginada, né, porque a Primeira Guerra Mundial é o primeiro momento em que o núcleo da questão na guerra deixa de ser a esperteza de um ou outro general, né, uma tática melhor, um terreno mais adequado, a quantidade de pessoas que um país tem para morrer. Esses elementos deixam de ser os elementos centrais e você passa a ter a técnica, em especial a engenharia, como um elemento decisivo, né? Então o que você tem na Primeira Guerra Mundial? Na Primeira Guerra Mundial você inventou coisas, técnicas, máquinas, né, que permitem você promover o que o pessoal vai chamar de uma chuva de aço contra o seu inimigo. Então você tem na Primeira Guerra Mundial uma situação, você tem duas trincheiras no território europeu em que nenhum dos dois lados consegue vencer o outro. E cada vez que um lado tenta sair dessa trincheira para vencer o outro, é um massacre incrível. Então, numa tarde da Primeira Guerra Mundial, você tem mais mortes do que nas guerras napoleônicas, né? Então, é um horror absolutamente impressionante. Quando a Primeira Guerra Mundial acaba, a cena geral é, nos países derrotados de caos, a gente sabe que, por exemplo, na Alemanha, né, vai dar no nazismo, vai dar no Hitler. Então, nos países derrotados, uma situação de caos, mas nos países vencedores, uma situação de euforia. A década de 20, que é a década que é aberta depois que a Primeira Guerra Mundial acaba, é uma década considerada por muita gente uma década de ouro, né? Porque ela vai ser uma década no qual as pessoas têm a sensação, que logo a história desmentiria, né, de que os horrores da Primeira Guerra Mundial tinham sido tamanhos que aquilo nunca mais ia se repetir. Teria sido uma guerra em que todo mundo teria perdido, né? De modo que a sensação que se tem na década de 20 é que você vai entrar numa era de paz e prosperidade. O lugar em que isso é uma coisa europeia, a exceção são os países derrotados, por óbvio, principalmente a Alemanha, mas essa é uma sensação que é generalizada no Ocidente, mas ela tem um lugar em que a sensação de que vem um período virtuoso é muito forte, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos já saem da Primeira Guerra Mundial, a gente costuma pensar na Segunda, mas eles já saem da Primeira Guerra Mundial como uma potência econômica dominante. Então os Estados Unidos entram na década de 20 como uma potência econômica dominante. Os números são impressionantes de predomínio dos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos saem como a grande potência industrial, Isso. E os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial como um país para o qual toda a Europa está devendo. A Europa sai da Primeira Guerra Mundial devendo para os Estados Unidos. Então a década de 20 nos Estados Unidos é uma década de esplendor. Eu estava pensando em como é que eu fazia assim, alguma coisa que fornecesse uma imagem para o pessoal que está aí em quarentena, né, com um pouco mais de tempo, né? Eu estou trabalhando mais na quarentena do que no período normal, por incrível que possa parecer. Eu estou vendo, né, entrevistando muita gente e tal. Mas a sensação que a gente tem, né, é uma sensação de que os Estados Unidos saíram mais fortes na Segunda Guerra, mas eles já saíram na Primeira. E uma coisa que demonstra isso, essa euforia norte-americana de forma muito potente, é a literatura. A década de 20 nos Estados Unidos é uma década de boom na literatura, né? Você tem lá, eu acho que o século XIX é o século dos russos, né? O século XX é um século em que os norte-americanos vão lá e se aproximam, né? Se você pega, por exemplo, né, um romance do Fitzgerald, né? Pode escolher O Grande Gatsby, pode escolher Suave à Noite, né? São romances, ele está mostrando numa chave crítica, né? De certo modo crítica, né? Mas são romances que mostram esse enriquecimento impressionante, né? Aquele monte de novo rico meio brega, né, que tem nos romances do Fitzgerald, mostram um pouco isso, né? Essa realidade de euforia que os Estados Unidos estão vivendo. Essa euforia, que é uma euforia do Ocidente, da década de 20, e que tem o seu centro eufórico nos Estados Unidos, ela tem dimensões que às vezes são esquecidas, cotidianas muito fortes.
Então, na década de 20, você tem uma generalização, um fortalecimento muito grande da indústria automobilística. Então, as pessoas um número razoável de pessoas começa a ter automóveis, né? Você passa a ter uma mudança muito grande no ambiente doméstico. Então, você estuda bastante isso, estudando as questões do feminismo, né? Então, você tem uma mudança muito radical da casa. Começam a surgir manuais, né, sobre como as casas têm que ser. As casas passam a se submeter a esse mundo da produtividade, do trabalho. A transformação do mundo do trabalho. As feministas norte-americanas são pouco estudadas, trabalham muito sobre isso. Casa, né? O que representou esse espaço nesse período. Exatamente. Então as pessoas começam a comprar um número muito grande de eletrodomésticos, né, que vão transformar, em especial a cozinha, né? A cozinha é o grande lugar dessa transformação. Em lugares de preparação de alimentos de forma rápida, eficiente e tal, você tem também, né, todo um novo acondicionamento dos alimentos para que eles durem. Até aí, você não tinha uma generalização do uso da geladeira. A gente sabe a importância que tem a geladeira, né? Aliás, você não tem nessa época ainda, quer dizer, vai ser na década de 20 que você vai ter uma generalização do uso da eletricidade, que é um pressuposto para tudo isso. Então, você vê uma década de euforia do ponto de vista material, e essa euforia do ponto de vista material, ela é sustentada por uma industrialização muito grande e eficiente. Porque todas essas coisas que eu descrevi aqui, elas vão sair de indústrias, né? Então, essa, vamos dizer assim, essa euforia que recebe um imenso balde de água fria em 29, né? 29 é um choque, um susto, uma quebra repentina, né, dessa enorme euforia da década de 20, né? E essa euforia toda da década de 20, eu estiver falando muito, você me corta. Não, eu tô gostando, tô nem abri a caixa de perguntas ainda. Tá bom. E essa euforia toda da década de 20, né, na verdade, ela é uma euforia, assim, como dizia minha avó, né, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Então, o que sustenta, na verdade, essa euforia toda, né? Veja, você tem uma situação na qual essa enorme produtividade, essa produção industrial muito pujante, muito forte e tal, ela não é acompanhada por um crescimento da massa salarial. Então, os economistas demonstram isso de forma material, tá? Então, você tem um crescimento da massa salarial, mas a curva é uma curva pouco acentuada, e você tem um crescimento da produtividade enorme por conta dos avanços técnicos, né? Então, você consegue produzir muito mais em menos tempo. Você tem novas formas de organização da produção, o Fordismo, essas coisas todas que a gente conhece, né? Isso provoca um processo, uma crise muito grande de superprodução. Como é que a década de 20 resolve a superprodução? E aí fica parecido com o nosso mundo, né? Isso, aí que como é que se resolve a superprodução? Se resolve a superprodução a partir do mercado financeiro, dos bancos. O consumo passa a ser sustentado não pelos salários, né, ou seja, não pela economia real, não pela produtividade do trabalho, não pelo resultado da produtividade do trabalho, mas um consumo desbragado, enorme, incentivado inclusive pelo crescimento dos meios de comunicação de massa, né, e tal. Essa vontade de consumir sem salário, ela é resolvida através do crédito, né? Então, a década de 20, já vem de um pouco antes, mas a década de 20 é a década da explosão do crédito. Então as pessoas começam a se endividar, né, para poder sustentar um padrão de consumo que mesmo numa fase de crescimento econômico, os salários estão crescendo lentamente, né, elas não têm condição de sustentar. Não acompanham o consumo, né? No nosso mundo, você tem uma situação de diminuição da massa salarial e de superprodução. É um pouco diferente, né? Porque ali ainda crescia, ainda que pouco crescia a massa salarial, né? E agora não é isso. Você tem, né, reforma... Então, vai lá na Espanha, né, para não falar do nosso caso, né? Você tem crise de superprodução e diminuição da massa salarial, por conta de reforma trabalhista, né, retirada de direitos e tal. Mas lá a situação é mais ou menos essa. E você tem, então, né, o mercado financeiro começa não só a emprestar dinheiro, né, mas ele começa a criar uma série de produtos financeiros, de papéis, vamos dizer assim, que na verdade são composições dessas dívidas, né? Dívidas que são das pessoas, dos governos e das empresas, mas que são complexas e que vão sendo, né, montadas nos papéis, né? Você começa a ter produtos financeiros que suportam essas dívidas, né? E você também tem um outro fenômeno que é muito interessante e que é muito interessante de ser visto pelo campo da cultura, que é, na verdade, uma corrida às bolsas de valores.
é um fenômeno muito interessante na década de 20, que é uma entrada massiva de pessoas nas bolsas de valores, de pessoas comuns nas bolsas de valores. Tanto a partir de fundos, né, então você monta ali um fundo de investimento X e tal, como pessoas físicas entram na bolsa de valores. E é uma entrada massiva mesmo. Você tem, inclusive, grandes figuras da cultura popular, né, da cultura pop, né, que entram elas na bolsa de valores. Né? Você tem, por exemplo, o Groucho Marx, né, que é aquele grande comediante norte-americano. Ele é um que entra com toda a grana que ele tem e perde tudo em 29. Né? O Charlie Chaplin. Então são pessoas... O Churchill era um sujeito que tinha investimentos na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então você tem figuras importantes que passam a apostar no mercado financeiro e isso tudo vai criando, né, a bola de neve, né, que descerá a montanha violentamente em 29. Isso, é isso que eu quero. Eu tô lendo as perguntas, Júlia. Eu vou tentar voltar um pouquinho. O pessoal tá muito feliz que a gente está fazendo a live. Legal. Tem gente que diz que vai dar aula. Teve uma professora que disse: sexta-feira eu vou dar uma aula para o ensino médio, tá sendo ótimo. E o pessoal tá rindo que eu tô tomando vinho. É a primeira live que eu vou tomar vinho, porque eu vou ouvir mais do que falar. Mas é só meio cálice, gente. Não dá para. O pessoal tá achando que eu tô te olhando atenta por causa do vinho, viu? Assim, não. Infelizmente, não. Mas vamos lá. O que eu quero falar contigo? Então, o quadro que tu desenha, né? Um ambiente de euforia, construído sobretudo a partir dos Estados Unidos, produtos bancários novos, que tem a ver também com essa euforia, né, Júlio? Quer dizer, por que as pessoas se jogam naquilo? Porque é novo, né? Uma espécie de moda, né? Então, exatamente. Há um sentimento daquela, bom, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, e esse é o produto que o banco me oferece nesse mundo de prosperidade. Alguém perguntou se existem analogias para além da literatura no cinema. Eu quero que tu inclua isso nessa etapa aqui. E qual é o momento que marca, assim? O que é a quebra, o crash, né? Bom, tá esse mundo, digamos, aqui a minha mãe falaria de oba-oba, né? Todo mundo feliz, a indústria bombando, produtos novos, a casa se transformando, é a época da geladeira, é a época da construção de algumas máquinas, máquina de lavar roupa, eu acho que vem logo em seguida, né? Que são as substituições. Tu falou da cozinha porque tem um lava-roupa, rapaz. Uma das maiores transformações domésticas é a geladeira, condicionar os alimentos, e depois, mas é um pouco depois a máquina de lavar roupa, se eu não me equivoco. Mas enfim, o que marca, né, a quebra? Que momento é esse de outubro de 29 que quebra essa euforia e que marca a humanidade até hoje? Então, é uma coisa interessante. Primeiro sobre os filmes, né? Eu pensei, na verdade, em sugerir para o pessoal, né, 2 romances para fazer o contraste. Né? Então, qualquer um do Fitzgerald, pode escolher, né, o que preferir do Fitzgerald. Tem o filme do Grande Gatsby, acho que tem que entrar na Netflix o filme, mas é mais legal ler o romance, porque eu acho, pelo menos, que a distância entre a qualidade do romance e o filme é um abismo, nesse caso, mas tá lá, né, para quem quiser assistir. E tem o romance, que eu acho que é tremendamente impactante, que é escrito na década de 30, para poder fazer o contraste. Né? Então, um romance é euforia, o outro é depressão absoluta, que é As Vinhas da Ira. As Vinhas da Ira. Sim. Que é do Steinbeck, né? O romance. É um romance absolutamente impressionante. Eu acho dos mais impressionantes que existem. E o filme é um absurdo de lindo. Né? É um filme do John Ford, eu acho que é de 1940 o filme. Então, no caso do Fitzgerald, o filme não alcança, mas no caso do Steinbeck, o filme é muito bom. A Vinhas daí. Então, dá para ver e dá para fazer o contraste, né, entre os dois momentos. Né? É muito potente e muito impressionante. Porque mostra, na verdade, o centro do filme é a ausência de trabalho. Acho que a beleza do filme e do livro, né, é o quão impactante e quanto que domina o conjunto da subjetividade da pessoa e das pessoas, tanto a ausência da possibilidade de trabalhar imediata, quanto qualquer perspectiva de vir a trabalhar um dia. Né? Porque o que acontece é isso. As pessoas, eles migram, né? Eles começam a andar ali no romance, né? Saem em direção e vão em direção à Califórnia, porque eles já não têm nenhuma perspectiva de ter trabalho. Né? Eles têm a terra deles hipotecada e tudo, mas o problema fundamental é a ausência de qualquer tipo de perspectiva de emprego. Então, é um filme sobre trabalho, um livro, um romance, um filme sobre trabalho em muitos sentidos. Né? Eu não vi o filme, eu só li o livro. Vou ver o filme. Já foi uma dica pra mim. É lindo o filme, é muito lindo, muito lindo. E a questão da quebra, né? Isso é um grande mistério. É uma coisa interessante do mercado financeiro, que é que quando as quebras acontecem, naquele momento catártico, né, aquela explosão, é muito difícil identificar o elemento exato que provocou. Né? Porque, inclusive, eles fazem aquela analogia, né,
as analogias dos animais que eles usam, né, o touro, o urso, né, para os momentos de avanço, de quebra e tal, que tem a ver com essa irracionalidade mesmo, né, você não tem uma razão, né, você tem uma correria total. E é muito curioso, eu acho que não explica muito, mas é muito curioso, é muito interessante, apetitoso, saboroso e tal, você pegar o dia a dia da crise. Porque é uma coisa muito curiosa, porque, veja, quando tem a crise de 29, já tinham havido outras crises antes. Então não é a primeira crise nem a pau. Você tem, por exemplo, a crise de 1873, que é uma crise devastadora, uma crise que, na verdade, tem como epicentro a Inglaterra, os países da Europa, né? O mercado financeiro dos países da Europa, e é uma crise que acontece porque, de repente, a Europa percebe que aquela massa enorme de grana que eles colocaram na América Latina para poder fazer ponte, eletrificação de rua, não vai voltar mais, aquele dinheiro está perdido. Né? E tem uma confusão dos diabos e uma crise enorme. Tinha tido uma crisezinha já em 1922, tem um craquezinho da Bolsa. Né? Então, a ideia de que poderia haver uma crise, ela já existia. No entanto, eles se assustam. É uma coisa curiosa você pensar na subjetividade humana. Né? Você sabe que aquilo poderia acontecer, você tem estudos que dizem, inclusive alguns, né? Sempre tem os Nouriel Rubini da época, né? Que ficam avisando, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Naquela época tinha também, né? No entanto, o susto é enorme, né? Quando acontece, o susto o impacto é muito grande, né? E se você tem o primeiro dia da quebra, né? E logo depois, logo que quebra, tem alguns banqueiros, 3 ou 4, não por nenhum tipo de caridade, mas por interesse, que eles entram comprando ações imediatamente depois. No dia seguinte, acho que é uma segunda-feira ou terça-feira, que eles entram comprando ações pesadamente, para criar um ambiente de confiança nas pessoas. E as pessoas voltam para a Bolsa. Porque as pessoas pegam uma grana e falam, olha, agora caiu muito, eu vou aproveitar para comprar na baixa, porque já sobe. Porque já sobe. Porque já sobe. E aí, 2, 3 dias depois, tem aí a queda, que é aquela queda absolutamente impressionante. A crise de 29 ela é interessante porque ela produziu muitas imagens, né? Quem gosta de imagens se diverte com a crise de 29. Se diverte que a gente está aqui agora, né? Mais ou menos. Mas as imagens são muito chocantes, né? Você pega, por exemplo, você não tinha, obviamente, internet na época, você tinha rádio. É o avanço também, é um marco também dessa questão tecnológica daquele período, né? Também o início de um registro mais intenso, digamos assim. Exatamente. E a Bolsa só se expande muito por isso. Porque você imagina, o cara está lá no Texas, ele bota o dinheiro na Bolsa porque chega alguma notícia para ele, né? Chega pelo rádio e chega, em especial, pelo Telex. São umas fitinhas, assim, as ações. Parece um pouco aquela coisa que você está passando na TV, aquela fitinha com as ações. Não passa assim eu me lembro dos Telex, assim? Verdade. Então, a gente chegou a pegar, eu peguei. Eu também peguei. Eu trabalhei num banco, eu tinha Telex lá. Mas aí saiu uma fitinha, né? E você estava lá no Texas, ia lá, sei lá, no correio, né? E pegava a fitinha com as ações, sabia quanto você tinha ganho, quanto você tinha perdido, e ficava aquela jogatina. Quando tem a crise, a quantidade de gente que vende ações é tão descomunal que não tem mais fitinha para imprimir. Não tem fitinha física, não tem o papel. Né? Você não tem mais papel de Telex suficiente para poder imprimir aquelas variações todas. Então, é uma situação de pânico total também porque as pessoas... Ninguém tem a dimensão do tamanho do rombo. Sabe-se que o rombo foi muito grande, mas ninguém tem a dimensão exata do tamanho do rombo. Vai uma massa de gente para frente da Bolsa. Tem gente que fala que foram 10 mil pessoas para tentar ter alguma notícia para frente da Bolsa. Então, de fato, é uma daquelas situações catárticas. Né? A gente não pode achar que a crise é a queda da Bolsa. A crise vem de antes, a queda da Bolsa é um episódio muito potente, continua. Mas também não pode diminuir o peso do episódio, né? Porque as subjetividades se movem muito por isso. E você falou uma coisa que é muito importante. A Bolsa só se expandiu da maneira que se expandiu, os investimentos só se expandiram, o capital fictício só cresceu muito grande, porque havia uma sensação de prosperidade eterna. Sem essa sensação de prosperidade, o sujeito não pega tudo que ele tem e bota na Bolsa. Né? E o contrário também é verdade. Quando você tem a perspectiva de que não vai melhorar, meu salário não subirá, eu não conseguirei, ninguém consome. Eu não ponho nada. Claro. Eu não ponho nem na bolsa e nem compro nada para além do arroz, do feijão, da comida, do mais imediato. Então, nesse sentido, a quebra tem um impacto objetivo para além da subjetividade, né, Júlio? Porque o fim, né, a imagem do fim desse ciclo de as pessoas irem investir deve ter impactado bruscamente a maneira como as pessoas passaram a se comportar economicamente, né?
Impactou de forma muito profunda. E vamos dizer assim, um impacto dentro do impacto é o fato de ter sido nos Estados Unidos. Porque quando a Europa saiu da Primeira Guerra Mundial, aquela ideia, que a gente fala assim sem pensar muito no que ela tem de conteúdo verdadeiro, assim, profundo, né? A Europa sai da Primeira Guerra com uma sensação de que ela de fato é o velho continente. E de que a força, a pujança, a juventude, né, tá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é visto, na verdade, como o império do futuro naquele tempo, né? A Europa, e uma parte da Europa, em especial a Inglaterra, mas uma parte representativa da Europa, olha para as Américas com destaque para os Estados Unidos como o mundo que nós criamos. Então, com uma sensação um pouco paternal, vamos dizer assim. Um pai olhando para o filho, eu ia dizer. Um pai olhando para o filho, exatamente. Então, a sensação que se tem, olha, nós acabamos de viver um horror aqui indizível, inominável, enorme e tal, mas olha lá, o novo mundo é próspero. E o novo mundo aprendeu com os nossos erros, né? Isso não vai... Então, quando acontece essa debacle nos Estados Unidos, a sensação das pessoas de que, olha, alguma coisa de muito grande tem que mudar, é preciso fazer uma mudança de paradigma muito grande, aquilo que o século XIX nos entregou não é tão bom assim, né? Ela é uma constatação quase geral. É só assim que a gente entende a crise do liberalismo que acontece a partir de 29 em todas as suas dimensões, né? Ou seja, é a ideia de que um certo mundo acabou. Essa é a sensação que as pessoas têm. É que zera e vamos ter que fazer de novo. A gente tem mais meia hora de conversa. Eu queria que a gente fosse para esse caminho agora, Júlio. Eu já vou abrir as perguntas. A gente tem várias perguntas mais detalhistas, mas eu acho que a fala mais geral tá contemplando mais a maioria. Tem a quebra, tem essa ideia, né, de uma quebra de um imaginário de prosperidade muito intensa nos Estados Unidos e vivido na Europa a partir desse lugar de olhar um novo mundo, de contemplar um novo mundo, de imaginar. E a quebra nos joga para qual lugar, né? Que mundo existe depois da quebra? Tu falou algo muito interessante, né? A sensação de que era preciso mudar algo muito profundo, né? De que se questionava algo muito profundo estava equivocado. Que talvez seja o que há de muito similar com o que todos e todas vivem agora na imensidão do isolamento ou da busca do isolamento nos seus lares, né, Júlio? Todo mundo, de alguma maneira, tem alguma coisa muito errada, né? Então, essa reflexão sobre alguma coisa muito errada jogou a humanidade para onde depois de 1929? Ou seja, quando o FMI nos joga para 29, né, ele nos joga para um lugar de depressão e para o que mais além disso? Então, o que aconteceu foi o seguinte, a década de 30, né, foi uma década em que liberalismo econômico, ou seja, a ideia de que deixa o mercado agir livremente, os agentes são racionais naturalmente, os recursos se alocam do melhor jeito possível desde que o Estado não meta a mão. Isso fica completamente desmoralizado. E também fica desmoralizado o liberalismo político. Então, as duas facetas do liberalismo, o econômico e o político, entram em profundo descrédito. Então, o que aparece como alternativa, né? Você tem, por um lado, o comunismo como alternativa, você tem a União Soviética. A União Soviética passou pela década de 30 incólume a crise, isso impactou muito as pessoas. Você tem o aparecimento em função do pessoal olhando para a União Soviética, em especial o crescimento industrial da União Soviética, que passa incólume a crise, ou praticamente incólume. Você tem um monte de gente que começa a defender o planejamento econômico. Está aparecendo de novo agora. Você pega, que é um caso impressionante disso, o Simonsen, o Roberto Simonsen, que era um grande industrial brasileiro, era o presidente da CNI, foi presidente da Fiesp, foi presidente da CNI, e é um sujeito que começa a defender o planejamento econômico. Aí tem um famoso debate. Gudin, ou Gudan, Eugênio Gudan, que é um liberalão, né, um liberal raiz, vamos dizer assim, né? E o Simonsen. E é curioso porque o Eugênio Gudan é um professor. Não é um homem rico e tal, é um professor, um sujeito de classe média e tal. E o Roberto Simonsen é um grande empresário. E o Gudan acusa o Simonsen de ser soviético. Você está querendo copiar os planos quinquenais. Sabe o que o Simonsen diz? Tô mesmo, porque eu estou olhando lá, eu estou vendo que dá certo, né? Então tem uma ideia, mano, de que não se pode mais contar com o que o marxismo chamaria de anarquia da produção. Então produz-se aí para ver o que dá, quem pode mais chora menos, joga tudo no mercado. Então esse tipo de noção ele vai se enfraquecendo e cresce, né? Vamos dizer assim, eu estou dando só um exemplo com o Simonsen, né? Mas cresce um sentimento
de que é preciso criar uma alternativa capitalista não liberal. Do ponto de vista econômico. Várias pessoas perguntaram, e o Brasil nisso? Então não te acanha de ir fazendo o debate Tá do bom. Brasil junto, viu? Legal. Então, para falar do Brasil, né? Então, o que você tem aqui? Na verdade, na América Latina toda, 10 governos caem entre 30 e 31. 10 governos caem. Caem de formas diferentes, né? Aqui no Brasil, a gente sabe, é o Getúlio, né? E você tem um início no Brasil de um governo, que é um governo que questiona os paradigmas do liberalismo político. Basta a gente pensar que na Constituinte de 34, por exemplo, você não tem uma situação de um homem e uma mulher um voto, né? Porque em 34 as mulheres começam a votar, né? A lei é de 32, 34 é a primeira eleição em que as mulheres votam e são eleitas, né? Em 34 você tem uma composição de Constituinte em que você tem cadeira reservada para categorias, né? Então você tem lá as cadeiras reservadas dos trabalhadores, dos empresários. É uma concepção não liberal de parlamento, né? Então e depois o Getúlio dá o golpe em 37. Então o Getúlio é uma expressão de um questionamento do liberalismo político e de um poderoso questionamento do liberalismo econômico, né? Você, na verdade, tem na periferia do capitalismo, mano, uma série de experiências que vão buscar esse caminho capitalista, sim, mas com planejamento. Capitalista, sim, mas com um plano, um projeto nacional de desenvolvimento, né? Você tem um exemplo, cada um de um jeito, tá? Cada um tem características muito próprias. Brasil, Argentina, a experiência belíssima do México, que é o governo do Cárdenas, que é de 34, salvo engano, 34. O Cárdenas chega no poder para continuar o zapatismo, para continuar a Revolução Mexicana do Zapata. Isso tudo acontece na década de 30. Vamos dizer assim, essa é a face mais positiva do fenômeno. Tem também no mundo árabe, né, o nacionalismo árabe começa a crescer e tal, coisas que vão ser, em certo sentido, anti-imperialistas, né, e que vão buscar o desenvolvimento nacional, por mais que quando você vai medir as questões democráticas, o déficit seja grande, né? Mas na Europa, principalmente, vai surgir o fascismo com toda a força. Então você tem Salazar, em Portugal, o horror da Guerra Civil Espanhola, que é um dos maiores horrores da década de 30. Né? É isso, o horror do nazismo é tão grande que ele esconde os outros. Né? Mas a Guerra Civil Espanhola é um pesadelo enorme. Né? A gente está vendo de novo a Espanha, né? Muito fraturada, em torno de outras questões e tal, mas muito fraturada. O ressurgimento do franquismo na Espanha agora, né? Tem um partido lá que reivindica a figura do Franco, que é uma coisa absolutamente assustadora. Eu fiquei muito chocada. Eu fui para a Espanha um pouquinho antes do fechamento do mundo, né? Eu estava na Espanha no primeiro dia de março. E eu vi a manifestação dos policiais do Vox, né? A polícia se manifestando, um negócio assustador. Né? No Brasil é muito assustador. Eu até brinquei para eles que parecia que eu estava no passado, porque no Brasil teve muita manifestação de polícia antes do Bolsonaro se eleger. Mas o Vox é realmente assustador. Enfim, para também a gente comparar já as consequências antes do crash, né? Que é o coronavírus agora. E você tem, né, o fascismo e o nazismo, né, sobre o qual eu não preciso falar, aquele horror infinito e tal. Então você tem esse tipo de alternativa. O movimento comunista, que é essa primeira sobre a qual eu falei, na década de 30 ele é fraco. O movimento comunista só vai ganhar força mesmo a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a partir de 45. Um lugar que talvez seja uma exceção de força do comunismo como alternativa, seja a França. Então na França você tem um partido comunista mais forte, mas nos outros lugares você não tem. Então é só na década de 40. Então você fica com uma situação em que você tem, de um lado, isso também tem a ver com o nosso mundo atual, né? Você tem, de um lado, né, um certo setor das classes dominantes que continua apostando no liberalismo político, eleição a cada 4 anos, né, parlamento, constituição, né, alternância de poder, responsabilidade dos dirigentes, bom, esse mundo aí do liberalismo do século XIX, um setor continua e dobra a aposta nisso, e você tem um outro setor que quer fechar o tempo, né, que quer fazer o que um autor chamou da ditadura terrorista do capital financeiro, né, que é o fascismo. Então você tem esse tipo de divisão. Eu olho para o mundo de hoje, Manu, e eu enxergo analogias. Eu não vou dizer que é a mesma coisa. Mas quando eu vejo a Angela Merkel investir, que é uma figura conservadora, eu não tenho nenhuma simpatia política por ela, programática, de modo nenhum. Mas quando eu vejo a Angela Merkel concentrada em impedir a ascensão do nazismo, né, daquela AfD da Alemanha, eu enxergo essa década de 30 e 40. Eu vejo Churchill, né, que é um sujeito que não tem nada a ver com o campo político que nós dois professamos e tal, né, com o nosso mundo, com o nosso campo e tal, mas que vai fazer uma luta de morte contra o fascismo, né? Então, essa é uma característica que começa a se desenhar. Eu não estou dizendo que vai se repetir, mas em relação ao qual a gente pode fazer algumas analogias e tirar algumas lições.
Agora eu queria, a gente tem 20 minutos finais, tá, Júlia? Eu controlo o tempo aqui, Tá. porque o Instagram, ele é que nem orelhão no nosso tempo, antes do cartão de ficha, sabe? Quando a ficha cai, ele desliga na cara, sem dó Um nem abraço. piedade. Um abraço. Quando a gente fala, então, a gente vai 29, a quebra, né? O efeito disso, e tu desenha dois mundos que vão acontecendo concomitantemente, né? Com características similares, ou seja, as forças revolucionárias sem intensidade, né? Não, digamos assim, o movimento comunista internacional, para usar o termo adequado, com menos força, mas dois projetos diferentes. Não existe como comparar o que foi, mesmo com, enfim, com as particularidades de Getúlio e Perón, para usar os dois casos mais similares, ou o México, como tu bem lembraste, né? O México tem avanços até hoje, quer dizer, até hoje as pessoas podem se exilar no México, independente do governo, com a Constituição que foi feita na década de 30 lá pelo povo, né? O povo se sente responsável por aquela construção até hoje. E de outro lado, uma Europa que caminha para um dos períodos mais horripilantes da história da humanidade, né? Então, essa sensação que é de forma ingênua, idealista, certo? Apaixonada, às vezes quase como uma fé professada de que a humanidade sairá melhor do coronavírus, a história nos mostra que, sim, existe espaço para disputa, mas se a gente se joga para 29 e olha para o desdobramento de 29, não é um caminho automático, né? Acho que não, acho que não. Se a gente olhar para 29, a gente, na verdade, enxerga um aumento da violência, um aumento do racismo. Eu estou preparando com o professor Silvio Almeida, que você entrevistou aqui há uns dias, nosso amigo, um artigo, a gente está mexendo mais, está enfeitando demais o artigo, vamos soltar, que é um artigo em que a gente faz uma analogia, uma comparação e tal, entre as crises econômicas e o crescimento de teorias e filosofias mesmo, e ciências, e posições científicas e tal, que sustentam a desigualdade natural entre as pessoas. Então, por exemplo, você tem, na crise de 1870, o surgimento do darwinismo social, com grande destaque para o spencerismo, né? Que são teorias que, na verdade, vão colocar ênfase, né, nas diferenças entre as pessoas e na existência de grupos sociais diretamente inferiores. Você tem na mesma década de 1870, que é o tempo dessa crise, né, o avanço violentíssimo do racismo científico, que vai apresentar como ciência a ideia de que você tem uma escala intelectual entre as raças, em que, obviamente, lá em cima estão os brancos, né, depois você tem os asiáticos, depois uma escala intelectual em que os negros estão lá embaixo, né, e abaixo dos negros estão os mestiços. Esse tipo de conclusão do racismo científico, ele tinha status de ciência. Então ele tinha força de ciência. Porque o pessoal fez uma série de experimentos que depois foram demonstrados absolutamente errados e tal, né? Que supostamente comprovariam isso, né? E o que isso dava sustentação para quê? Para a violência colonial, para as violências cometidas contra as populações não brancas nesses países da Europa que viviam uma crise econômica muito grande. Quando você pega a década de 30, o que é o nazismo, se não isso? Né? O nazismo vai pegar essas teorias raciais e vai reafirmá-las de forma muito profunda. Né? Eu tenho a impressão, mano, sem querer ser muito pessimista, de que esse tipo de coisa que já começa a aparecer, com relação à China, um prêmio Nobel de Física, né? Com relação à China, por exemplo. E com né? relação mesmo à ciência, desculpa te interromper, mas a ciência, por exemplo, os cientistas franceses, nós aqui no Brasil temos uma disputa ciência versus obscurantismo, negacionismo. Mas uma parte dos produtores de ciência, dos fármacos franceses, propôs, por exemplo, testar vacinas na África. Né, no continente africano. Exatamente. Então, que é a reprodução disso, né, de um mundo inferior, quer dizer, ali estão os corpos que podem ser exterminados e servir de teste de cobaia para os brancos sobreviverem com dignidade, né? É exatamente isso. Por que você passa a ter? Você tem, na verdade, uma enorme massa de gente que não tem mais nenhuma perspectiva, nesse mundo que a gente está vivendo, de ser absorvida. São inabsorvíveis completos. E eles são perigosos. Assim, eu chamo a atenção de vocês, e de quem está vendo a gente aqui, para a produção cultural do nosso tempo. Né? O Zizek tem falado isso, né? A quantidade de filmes apocalípticos e tal, e a quantidade de filmes que recuperam uma ideia de luta de classes. Né? A gente tem o caso mais famoso do filme que ganhou o Oscar, do filme do Parasita, né? Mas, poxa vida, é um atrás do outro. Tem filme bom, mais ou menos, ruim, mas perpassa a produção, né,
do audiovisual mundial, Mesmo essa Coringa, ideia de um né? confronto. O Coringa, que é Sobre impressionante. isso também. Exatamente. O Coringa eu acho o Parasita melhor filme, mas o Coringa é mais impressionante desse ponto de vista, né? O Coringa é Exatamente, mais porque chocante. é numa dimensão muito similar, mas muito próxima do que cada um está vivendo, porque é o processo da sociedade sobre o indivíduo, né? Quer dizer, é a Exatamente. partir do indivíduo, por isso ganha mais força do que o Parasita, que é a família, né? É a Eu não sociedade. tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso, mas é verdade. É na dimensão de uma pessoa, né? A potência toda acontecendo em uma pessoa. É verdade. Então, você tem, na verdade, essa situação, né? E o Foucault falou uma coisa muito interessante. E é curioso que o Foucault fala isso num tempo em que talvez a coisa não tivesse tão clara como agora, né? Ele diz, o racismo é uma tecnologia para organizar a morte. É a partir, eu acho, esse é um dos muitos insights, né? Dos quais o Bembis parte, né? Para construir toda a ideia de necropolítica, né? Então, essa ideia de que o racismo é uma tecnologia muito importante. Por quê? Porque numa sociedade de massas, você precisa de um critério objetivo claro para fazer o descarte. Você não tem condição de descartar um a um, né? É o mundo da biopolítica, em que você lida não com pessoas, mas com populações. É o tempo de lidar com populações. Então você cria, né, critérios objetivos de descarte. Então essa é a parte ruim. Qual que é a parte que eu acho que é boa e que talvez seja diferente da década de 30, né? Eu tenho uma sensação que pode ser esperança vã, mas eu tenho, de que, na verdade, estão surgindo alternativas ainda pouco desenhadas, que elas não têm a perfeição programática da qual a esquerda gosta muito, né? Aquela coisa perfeitinha, um programa, Nunca né? errou, Uma direção. como Né? falam agora na Exatamente. internet, nunca errou. Nunca errou, né? Você pega coisas, né, como a França insubmissa na França, né? Essa campanha do Sanders nos Estados Unidos, que é uma coisa muito profunda, né? Puxa coisas ali que estão no âmago da sociedade norte-americana, a campanha do Partido Trabalhista Inglês, e nos Estados Unidos, né? Que são campanhas que mobilizam a juventude, e que não são campanhas, quando a gente vai olhar, elas não são reivindicatórias de coisas muito imediatas, né? Eu quero 0,3%. Elas envolvem temas como a solidariedade, o amor, né? A necessidade de cuidar do próximo. É um sentido distinto da humanidade. Exatamente. E é uma ideia de que ninguém pode ficar para trás, né? Isso me impactava muito nos discursos do Corbyn na Inglaterra. Não podemos deixar ninguém para trás, né? E você vê uma juventude, inclusive de classe média, gente que tem a vida resolvida, né? Que está preocupada em não deixar ninguém para trás, né? Eu acho que isso não tinha na década de 30 com tanta força. Então a minha impressão é de que esses movimentos que estão acontecendo, né? De forma relativamente espontânea, mas que são muito potentes, são massivos, envolvem muita gente, eles podem, na verdade, criar uma cunha e abrir uma alternativa mediada, né, que não permita que a gente fique nem no reme-reme, né, do liberalismo do século XIX, elitista e tal, e nem no fascismo. É claro que entre fascismo e liberalismo do século XIX, a gente é liberalismo do século XIX até a morte, certo? Até a morte, literalmente. Isso é uma camiseta. Mas pode ter uma coisa vindo aqui pelo meio, né? Uma alternativa vindo pelo meio, né? Que na verdade já vai se desenhando e se apresentando. E o muito interessante, uma coisa que eu acho que é muito interessante, é que aparece nos países do capitalismo central. Esse é um dado também importante. Inglaterra, né? Estados Unidos, França. França, né? Os coletes amarelos, né? Então é um tipo de movimento que eu acho interessante. E você vê, né? Nenhum deles foi captado pelo discurso xenófobo, porque não podia acontecer. Você podia ter uma movimentação de massa, né, as pessoas indignadas e tal, e isso ser captado pela xenofobia, pelo fascismo e tal, a maior parte não foi, né, ou pelo menos você tem as duas coisas, né? Você tem um movimento, claro, de massa fascista pujante, mas você tem esse movimento progressista. E eu diria que, assim, hoje, agora, a fotografia, esse movimento progressista, o Sanders, ele me parece ser mais vitalizado do que o movimento fascista de massa, que estava mais forte há uns 5, 6 anos atrás, e que a minha impressão é de que perdeu um pouco de viço. Estou falando do movimento de massa, né? Os partidos fascistas continuam muito fortes. Talvez porque no nosso tempo esse movimento se associe muito com o negacionismo do ponto de vista científico, e a humanidade agora tenta se agarrar a uma perspectiva de cura, né, Júlio, a partir disso também, né? Então as pessoas ficam ali vendo, estudando quanto tempo pode sair uma vacina. Então acho que, num certo sentido, a resposta individual, né, para além do tema dos grandes debates, assim,
cada um dentro da sua casa, ou não dentro da sua casa, mas nesse país do capitalismo central, com mais condição em alguns de estarem em sua casa do que em outros, mas enfim, as pessoas se apegam a coisas que esse novo fascismo tende a negar. Vê ontem na Alemanha, por exemplo, uma grande líder que era dos negacionistas e que tinha relação com o movimento fascista, foi detida em surto psicótico, né? Quer dizer, tem uma relação, né? Também o negacionismo é muito forte nesse novo fascismo que surge, né? Sem dúvida. E quando você pensa no fascismo clássico, né, no movimento da década de 30, eles tinham uma base irracionalista muito forte. Que eles mobilizaram lá do romantismo alemão, eles pegaram coisas que na origem não eram ruins, ou não eram obrigatoriamente ruins, né? Recauchutaram aquilo e criaram um movimento irracionalista muito profundo, né? De culto da morte, de culto da violência, né? Uma ideia de potência humana, ou seja, coisas que têm a ver com dimensões, vamos dizer assim, inconfessáveis da alma humana, né? Que eles mobilizavam como uma coisa pública, né? E eles fazem isso ainda hoje. Qual que eu acho que se eu pudesse dar um conselho que ninguém pediu, né? Então, a gente tem deveria vários fazer, conselhos né? que pediram, eu vou te pedir ainda. Que é o seguinte, qual que é a nossa tendência? É responder à irracionalidade com a racionalidade. É o natural, né? O cara vai lá e fala, toma, como é que é? Água tônica antártica, tem um vídeo, né? Que você vai ser curado do Covid, e você fala, não, pelo amor de Deus, acredito nos médicos e tal. Isso, obviamente, tem que ser feito, e é uma parte decisiva do nosso trabalho, né? Você contrapor ao irracionalismo a razão, a ciência, né? Mas a minha impressão, Manu, é que se a gente parar aí, nós podemos perder. Porque, na verdade, nem só de pão vive o homem, né? Ou seja, as pessoas têm, em especial em momentos de crise, necessidade de uma oferta de coisas que estão no campo do simbólico. Então, por exemplo, isso que você está fazendo aí, né? De arrecadar toneladas, mobilizar as pessoas para arrecadar toneladas de alimentos e tal, para entregar para quem está numa situação difícil agora, né? Isso tem uma dimensão política, ético-política, muito alta. Fala muito sobre nós. E faz uma disputa, claro que isso é uma coisa muito material, né? Se a pessoa não recebe, ela não come, ela não toma água, né? Claro. Mas ela tem uma dimensão simbólica muito profunda, né? Porque você na verdade, traz a briga para o campo dos símbolos. Porque se eles ficarem sozinhos no campo do símbolo, né? Se eles ficarem sozinhos no campo da estética, eu falo isso, o pessoal se assusta um pouco, mas o bolsonarismo é um projeto estético, de certa maneira. Débora Diniz, eu conversei com ela segunda, falou algo, claro, ela é antropóloga, é outra formação, mas algo muito similar com o que tu está dizendo, né, Júlio? A ideia de que há uma ferida aberta, né? Cada um vive essa ferida de uma maneira, óbvio, muitos com vulnerabilidade econômica drástica, outros no isolamento dentro da sua casa, mas se é uma ferida, se a pessoa passa a refletir a partir da existência de uma dor, né? Essa disputa estética, simbólica, ela também tem relevância, porque esses processos também estão sendo negados, né? Tu falaste várias coisas que têm relação com a fala dela de outro campo de saber, mas é isso. Né? Se a gente se apega à materialidade, à disputa racional apenas, a gente ignora que as pessoas estão conectadas com outras coisas também a esse projeto, né? Exatamente, exatamente. Então a gente precisa entrar nessa batalha, nessa dimensão simbólica, né? Nessa dimensão desses valores, né? Ou seja, uma disputa também de valores, né? Eu acho que se a gente fizer a disputa nesses dois níveis, as nossas chances são grandes. E assim, esse pessoal já está fazendo, né? Ou seja, tem uma estética profunda nesses movimentos que estão surgindo, né? Eles têm a coisa dos coletes amarelos, né? A ideia do colete amarelo em si, né? Ou seja, a ideia de usar ali uma roupa, né, determinada, né? Quando a gente olha para a campanha do Sanders, quando a gente olha para a campanha do Partido Trabalhista inglês, né? Que sofreu uma derrota eleitoral, mas eles vincaram uma corrente política, renovaram uma corrente política ao trabalhismo inglês, né? Que tem uma série de problemas, blá, 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 mas eles rejuvenesceram, porque a coisa do Corbyn era uma meninada, né? É inimaginável, né? Que é o mesmo partido que era do Blair há uma década, 15 anos atrás, né? Quer dizer, que ele posicionou politicamente. Ó. É um imaginário, um sonho. O Blair foi alguém parceiro dos Estados Unidos na política geral, né? E ele fez um projeto absolutamente novo, um sonho absolutamente novo, né, Júlio? Exatamente. Então acho que a gente tem que fazer a disputa aí também, né? E a gente tem muito mais para oferecer, né? Porque a vida, né, como projeto, tem que ganhar da morte como projeto, não é possível, né?
se a gente apresentar, né, a vida como ela, ou seja, na sua dimensão, não na sua dimensão imediata, de interesse, né, e tal, ou corporativa, no sentido ruim da palavra corporativa, né, mas no sentido profundo que isso tem, né, mobilizando todas as coisas potentes que a humanidade já criou, nós não precisamos criar as coisas estão aí, né, eu acho que a nossa chance de não cair no mesmo buraco, né, que se caiu na década de 30, ela é razoável. Era razoável, é a frase mais Júlio Veloso de todas, gente. Olha, faltam 5 minutos. Eu quero comunicar para vocês que, independente do Júlio aceitar ou não, eu vou estabelecer com ele que uma vez por semana a gente vai fazer uma aula sobre algum tema que vocês tenham interesse. Então, mandem durante a semana. Eu vou convidar, vou ter que convencer ele depois. Se ele não aceitar, eu faço de conta que não tive essa conversa com vocês. Várias pessoas pediram, Júlio, faltam 5 minutos, né? Eu queria que a gente fizesse um fecho. Várias pessoas pediram para tu indicar ou por não ter anotado, ou por, enfim. E perguntaram também a tua opinião sobre Keynes. Em 5 minutos é injusto, né? Mas que tu levasse em conta. Foram várias perguntas sobre isso, por isso que eu estou pedindo para tu levar em conta nas tuas considerações finais. O Keynes foi um homem absolutamente brilhante, né? Ele era de um círculo de intelectuais, né? No qual estava Virginia Woolf, né? O pessoal Bloomsbury, né? Uma turma na Inglaterra e tal. Ele é um dos gênios de um círculo de gênios, né? E foi, na verdade, o grande intérprete desse tempo do ponto de vista da economia e o sujeito que ofereceu uma alternativa econômica, né? A gente, assim, boa parte, ou uma parte das políticas que o Keynes defenderia, já estavam em movimento quando ele escreveu, né? O caso mais clássico é do Roosevelt, né? O Roosevelt era keynesiano antes do Keynes ser keynesiano, né? Ele já estava aplicando as coisas, né? Mas é isso, né? Ele ofereceu uma teoria muito importante, que é uma teoria que está no campo do capitalismo. Então, o Keynes é o sujeito que oferece uma alternativa de desenvolvimento ou de tentar, na verdade, impedir que as crises aconteçam, né? Ou sair das crises, né? Nos marcos do capitalismo, mas é um sujeito, na verdade, que propõe coisas que para nós podem ser uma tábua de salvação, para as pessoas, para a vida das pessoas, podem ser uma tábua de salvação nesses tempos que a gente está vivendo, né? Então eu acho que é uma coisa muito interessante. O pessoal pediu para falar de livros, era o livros e filmes. Livros e filmes. Livros e filmes. Então, sobre a década de... Bom, Hobsbawm, eu acho que o Hobsbawm é um historiador, né? Muito interessante e muito potente, né? Ele, às vezes, é considerado por alguns historiadores muito tudista, né? Tudista é aquele especialista em tudo, né? Porque ele escreve aquelas coisas muito grandiosas, esticadas no tempo e tal, mas eu acho que é uma leitura obrigatória. As eras, né? Fantástico. A Era do Capital, a Era dos Impérios, das Revoluções, a Era das Revoluções, e nesse caso aqui a Era dos Extremos, né? A biografia dele também é muito legal, né? Chama Tempos Interessantes, que é a vida dele, né? Porque o Hobsbawm, ele tem uma vida super interessante, ele nasceu no Egito, e morou na Alemanha. Ele conta que ele estava vindo com a irmã dele da escola quando ele viu num jornal, numa banca de jornal na Alemanha, que o Hitler tinha chegado ao poder. Então a Era dos Extremos é uma era especial dos livros, nas eras, né? Porque é uma era que ele viveu, ele viu a Era dos Extremos acontecer, né? Então acho que essa é uma bibliografia muito interessante. Tem um livro sobre os Estados Unidos que é pouco falado, de um historiador brasileiro chamado Flávio Limonsic, que escreve Limonsic. Depois a gente pode colocar em algum lugar aí na a gente coloca live, no apoio, né, gente. A gente sobe a live depois com esse apoio. Legal, que é sobre o New Deal. Né? É um livro, História dos Estados Unidos, feita por um brasileiro. Como é um chama, livro de altíssimo nível, muito bem escrito. Chama o New Deal, Roosevelt e os Sindicatos. Eu acho que o nome, se não for esse, é muito parecido com isso. Então acho que é uma outra leitura bem legal de se fazer. E filmes? E os romances. Os romances, né, já falou. Repete o nome porque algumas pessoas não pegaram. Vinhas da Ira, para falar da década de 30, e algum romance do Fitzgerald da década de 20. Pode ser O Suave à Noite, pode ser Este Lado do Paraíso, é o meu predileto, Este Lado do Paraíso. E tem o Gatsby, que é considerado a obra-prima dele, né? E tem o filme também do Gatsby. Eu acho o filme meio caído pro nível do livro. O filme foi feito pelo Leonardo DiCaprio, não foi? O Leonardo DiCaprio, eu acho que tem 2 filmes, eu vi os 2, achei os 2 ruins, não tenho certeza. Novo, mas o do DiCaprio é ruim. O DiCaprio, mas de qualquer forma, só a estética já demonstra a estética da ostentação, da prosperidade que tu estava registrando. Ele descendo aquela escada, né? Com aqueles cartola e tal, dinheiro. Exatamente.
Exatamente. E, assim, filmes sobre a década de 30, 40, eu sou um fã do John Ford, que é o cara que dirigiu Vinhas da Ira, que eu né? vou ver, que eu não Eu vi acho. ainda, eu só li. Exatamente. E um outro jeito interessante de achar filmes sobre essa época é procurar os filmes do Marlon Brando. Né? Os filmes do Marlon Brando, dessa época, né? Quando ele está novo, lindíssimo, né? Aquela fase dele, um ator impressionante e tal. São filmes que vão, em geral, retratar essa época, né? Esse tempo nos Estados Unidos, né? Não ele é mafioso, não ele é do sindicato, não ele é boxeador, mas todos eles retratam um pouco esse tempo aí. Vai desligar automático, vai cair a ficha. A grande ficha do mundo, Tá como diria bom. Laerte, vai cair. Júlio, muito Tá obrigada. Eu bom. amei conversar É um contigo. prazer. Converso contigo muito, mas aqui foi especial, foi nossa primeira live. Todo mundo amou, Muito muitas legal. perguntas e acho que tu vai ser obrigado, constrangido, a fazer outra na semana que vem, sobre outro Tô na tema. área. Muito Tô na obrigada. área. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada Até a vocês que mais. acompanharam, Tchau, gente. gente. Até mais. Foi incrível.